alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre ler e interpretar notícias, reconhecendo suas características. Lembrando vocês que notícia é um gênero textual muito importante, porque é um gênero informativo. Através da notícia, você fica sabendo as informações do seu bairro, da sua cidade, do Brasil e do mundo. Compreender o que são homônimos e parônimos e suas implicações na construção de sentido. Relaxa, as palavras homônimos e parônimos são palavras diferentes, mas o significado bem tranquilo de entender. Vamos lá comigo? Você já foi confundido com outra pessoa? Provavelmente sim, porque existem muitas pessoas parecidas fisicamente. Você conhece muitas pessoas que possuem o mesmo nome que o seu? Se você tem um nome comum, provavelmente também. Como exemplo, na sala de aula, que nós temos mais de um aluno, 2, 3 alunos com o mesmo nome, que é o caso do nome de Gabriel, Vinícius, João, enfim, nós temos vários nomes comuns. Vamos lá? Atividade 1. Em que esse homem e essa mulher se parecem? Perceba que são personalidades conhecidas. E você? O que será que eles se parecem? Vou dar um tempinho para você decifrar esse enigma e volto já já. Então, galera, conseguiu decifrar esse enigma? Vamos lá! Em que esse homem e essa mulher se parecem? São parecidos no nome, é claro, né, gente? Na aparência a gente percebe que não. Então, aqui, são parecidos nos nomes. Veja, Madonna e Maradona. Perceba que isso causou confusão. Vamos lá ler essa notícia? Confusão de nomes faz internautas acharem que Madonna morreu. Nas redes sociais, morte do jogador Maradona causa confusão de nomes com estrela do pop. A gente viu aqui que essa notícia é do Cultura UOL. Antes da gente ir para a interpretação desse título e desse subtítulo, vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura. Aqui em letras maiores, nós temos o título da notícia. Perceba que é uma frase curta e não tem pontuação. Por quê? Porque é através do título que o leitor tem o primeiro contato com a notícia. O título deve ser atrativo para o leitor, para que ele possa ter ali, ser incentivado a ler o restante da notícia. Logo abaixo do título, nós temos aqui o subtítulo, também chamado de linha fina. Ou seja, são detalhamentos do título e também são informações, adiantamento de informações que nós vamos ter no restante da notícia.
Outra coisa importante também, sempre verificar a fonte da notícia. Ainda mais uma notícia de morte, né, gente? Verificar se a fonte é confiável. Sabemos que nós temos por aí, infelizmente, muitas fake news. Então, é importante você verificar para não ler, acreditar nessas notícias e muito menos compartilhar. Vamos lá, então, para o texto? Então, segunda atividade. De acordo com o título e o slide da notícia, escreva o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu e com quem aconteceu. Vamos lá? Vamos ver se você consegue acertar? Eu espero você fazer e volto já já. Então, conseguiu resolver o exercício? Vamos lá ver se você acertou? Então, de acordo com o título e o slide da notícia, escreva: o que aconteceu? Confusão com os nomes de celebridades faz internautas acharem que Madonna morreu. Onde? Nas redes sociais. Quando? Em 25/11/2020. Com quem? Madonna e Maradona. Perceba aqui, ó, no enunciado, de acordo com o título e o lead da notícia. O que acontece? Às vezes o lead ele pode estar presente, geralmente está presente no primeiro parágrafo, mas essas informações, percebam aqui que também está no subtítulo da notícia. Então o lead, essas informações principais, elas geralmente estão no primeiro parágrafo, mas também podem estar ali em outras partes da notícia. Vamos continuar? Vamos continuar com a leitura da notícia. O treinador e ex-jogador de futebol Diego Maradona morreu nesta quarta-feira, dia 25. Sua morte repercutiu nas redes sociais e causou confusão de nomes com a estrela pop americana Madonna. O nome Madonna entrou no Trending Topics, os assuntos mais comentados do Twitter, logo após a morte do ex-jogador. Os tweets foram entre fãs lamentando a suposta morte da cantora e memes das pessoas que confundiram os nomes. Que confusão, hein? Vamos lá. Atividade 3. Como são conhecidos os assuntos mais comentados no Twitter? Essa eu duvido que vocês vão errar, hein? Twitter, redes sociais. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e volto já já para ver se você acertou.
E então, conseguiu responder a questão? Tenho certeza que sim. Vamos lá? Como são conhecidos os assuntos mais comentados no Twitter? Claro, Trending Topics, ou TT. Também conhecido como assuntos do momento. O recurso reúne as principais palavras-chave que circulam pela rede social em períodos diferentes do dia. Então, tudo que é mais comentado no Twitter, Trending Topics. Continuando, mais uma atividade para você exercitar. Como são classificadas as palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas de forma parecida? Como são classificadas as palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da mesma forma? Veja aqui, escrita e som parecido. Aqui, pronúncia da mesma forma. Vou dar um tempinho para você pensar e resolver a questão, a gente volta já já. Então, conseguiu resolver as questões? Vamos lá. Como são classificadas as palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas de forma parecida? Às vezes a gente tem a escrita parecida e a pronúncia parecida, o significado diferente. Isso são os parônimos, parecidos, ó, palavrinha mágica, parônimo, parecido. Como são classificadas as palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da mesma forma? Veja lá, igual, forma igual, homônimos. Vamos avançar um pouquinho mais nesse conteúdo? Homônimos são palavras que subdividem-se em homônimos perfeitos. Grafia, escrita igual, e fonética, o mesmo som igual, significado diferente. Veja, escrita igual e som igual. Exemplo da palavra manga. Veja, manga. Ela pode ter significado diferente dependendo do contexto. Olha só, vou comer uma manga, manga fruta. Vou dobrar a manga da camisa. A manga, peça de roupa. Perceba que é o mesmo som e a mesma escrita, mas com significados diferentes. São homônimos perfeitos. Outro tipo de homônimo, homônimos homófonos. Homófonos vem de som, audição. A mesma grafia, grafias diferentes e tem a mesma fonética, o mesmo som. Aqui eu tenho uma escrita diferente e o mesmo som. E o significado também é diferente. Vamos para o exemplo da palavra acento. Perceba, se eu falo acento com C, acento com 2 S, eu tenho o mesmo som, porém eu tenho a escrita diferente e significados também. A gente pode perceber que acento com C
A gente está falando do acento gráfico da língua portuguesa, o tio, o agudo, o circunflexo. O acento com 2 S's, a gente está falando do móvel, né? Do lugar para a gente sentar. Então, são palavras com escritas diferentes, porém com o mesmo som, por isso que são chamadas homófonas. E nós temos também os homônimos homógrafos. Tem a escrita igual, fonética diferente e significado diferente. Por exemplo, a palavra jogo e a palavra jogo. Eu vou escrever, você escreve da mesma forma, jogo, mas quando eu vou usar essa palavra, ela vai ter significado diferente. Jogo de verbo é ação e jogo, sem acento, né, na pronúncia jogo, ela é ali o nome da ação, ou seja, vou assistir a um jogo. Então, esses são os 3 tipos aqui de homônimos. Tem os perfeitos, que tem o som e a escrita iguais e significados diferentes. Eu tenho os homônimos homófonos, que tem a escrita diferente, mas o som é igual e o significado diferente. E eu tenho os homônimos homógrafos, ou seja, a escrita, a grafia é igual, o som é diferente e o significado também é diferente. Vamos lá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os parônimos. Parônimos são palavras com a escrita parecida e o som parecido. Lembra? Parônimos, parecido. Homófonos, eles têm algo que igual, ou é o som ou é a escrita. Significados diferentes. É o exemplo da notícia que nós vimos ali que causou confusão entre os internautas, principalmente no Twitter, né? Madonna e Maradona. Perceba que a escrita é parecida, o som também é parecido, mas claro, trata-se de pessoas diferentes. Então, essa confusão foi causada por conta de um parônimo. Vamos para a próxima atividade? Alguns vocábulos podem acarretar grave confusão se forem empregados um pelo outro, se eles forem trocados. Escreva aqui o significado das palavras abaixo. Veja aqui que eu tenho a palavra emergir e imergir, arrear, arriar. Tráfego, tráfico, eminente, iminente. São parônimos, palavras com escrita e som parecidos, mas significados diferentes. Vamos lá resolver esse desafio? Eu volto já.
Então, conseguiu resolver os exercícios? Vamos ver as diferenças de significados dessas palavras? Vamos lá. Então, vamos lá. Emergir significa subir, vir à tona. Imergir, pensa lá na água. Afundar. Arrear, pôr arreios, preparar um animal, por exemplo, para montaria. Arriar, descer, cair. Tráfego, trânsito muito intenso. Eu falo que está muito tráfego. Tráfico é um comércio ilícito. Por exemplo, lá vendas de animais silvestres que é proibida, comércio ilícito. Ilícito quer dizer proibido legalmente. Eminente, elevado e iminente, prestes a ocorrer, prestes a acontecer. Perceba aqui que são palavras bem próximas na escrita, são palavras bem próximas no seu significado, mas tem que prestar bastante atenção para não usar essa palavra de forma equivocada no texto, porque você pode produzir um outro sentido que você não quer usar no texto, ok? Então, prestar bastante atenção. Continuando, quais outras palavras você conhece que causam confusão? Ou seja, palavras que uma letra faz toda a diferença de sentido? Pensa, que palavra será que causa confusão? Já pensou nisso? Então, deixar essa dica para você pensar e pesquisar aí também como uma tarefinha no seu dia a dia. E o que nós aprendemos hoje? Hoje nós lemos e interpretamos uma notícia relembrando característica desse tipo de texto. A gente aprendeu também sobre os homônimos, que são nomes ou palavras escritas pronunciadas da mesma forma. Homônimos, da mesma forma. O homônimo sempre vai ter lá ou a escrita igual ou o som igual. Prestar atenção. E é necessário conhecer a grafia, ou seja, a escrita das palavras, para que não haja confusão durante a escrita na utilização de palavras com a mesma pronúncia. Até dentro do texto, a gente percebeu que palavras parecidas, elas têm sentidos diferentes. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Parônimos são palavras que possuem pronúncia e grafia semelhantes. Então, parônimos, parecidos, e significados diferentes. E por hoje é tudo. Encontro vocês na próxima aula. Estudem e se dediquem. Até mais, pessoal.